Olá! No esforço concentrado do mês de agosto, o Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que prevê a prorrogação dos benefícios tributários para a Zona Franca de Manaus. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Vanessa Graziotin. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um empenho grande da bancada da região nas duas casas do Congresso, né? E a promulgação foi muito prestigiada e comemorada, né? Na realidade, nós tivemos aqui presentes, além do vice-presidente da República, Michel Temer, 5 ministros: ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ministro Deli Salvati, o ministro de Indústria e Comércio, ministro de Ciência e Tecnologia e ministro do Turismo, que vieram. A presidenta não pôde vir, gostaria muito de ter vindo, mas solicitou que viesse, além do seu vice, essa quantidade de ministros. E o prestígio dessa promulgação é um indicativo da importância para a economia do país, do país, exatamente. Aí que nós vamos chegar, porque promulgar uma emenda que alarga, né, o período de validade da Zona Franca de Manaus por 50 anos, algo inédito na nossa história. A Zona Franca de Manaus completou este ano 47 anos. Agora ela tem um fôlego maior. Aí um fôlego maior, porque na realidade são 50 anos, é o que diz a emenda constitucional. Somado aos 9, que nós ainda temos até o ano de 2023, então são quase 60 anos, né, o espectro em que a Zona Franca existirá. Agora, tamanha importância e coragem, eu até diria, da presidenta Dilma de enviar o projeto de emenda constitucional, porque é de autoria do Poder Executivo, foi exatamente pela compreensão da importância que esse modelo tem na economia nacional hoje. É óbvio, é fundamental para a Amazônia. Para o Amazonas eu nem digo, porque é a nossa dependência completa, não é? Fundamental para a Amazônia, mas que tem um peso e um papel na economia nacional muito grande. A Zona Franca de Manaus nasceu em 1967 com o objetivo, na realidade com 2 objetivos, né? O geopolítico, de ocupar a região, não é? Uma região muito pouco ocupada, e também de substituir importações. E com os 47 anos nós percebemos um outro viés importante e positivo da Zona Franca de Manaus, que é o fato de que ela nos ajuda muito a preservar o meio ambiente. É isso que eu ia falar. Tem um fator da sustentabilidade muito importante, né, ao longo dessa história da Zona Franca. Se provou pela sua prática que ela não agrediu a região, uma região tão preciosa para o mundo, né? Pelo contrário, não só não agrediu, como nos ajudou na preservação. Tanto que já tem trabalhos publicados, pesquisas publicadas a respeito do assunto. É fácil fazer uma comparação. Por que será que o estado do Amazonas, que é a maior unidade da federação, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, por que será que nós só temos em torno de 2, 3% das nossas florestas desmatadas, enquanto outros estados têm 30%, 20%, 40%? Estados vizinhos, Rondônia, Roraima, Acre. Por que será? Será que porque os governadores do Amazonas tiveram maior capacidade de trabalhar o meio ambiente? Não, é porque nós temos uma alternativa econômica que gera emprego, que gera renda, tirando a pressão sobre a floresta, não é? Então, tem sido um modelo, eu creio, de todos já da Amazônia, aquele que tem sido mais eficiente para ajudar a preservação da floresta amazônica. E a tramitação de uma proposta de emenda constitucional como essa não gera, por parte dos representantes dos outros estados, uma vontade, uma demanda para a adoção de um modelo semelhante, ainda mais no momento em que a política tributária, o sistema tributário brasileiro está tão em xeque? Sem dúvida nenhuma. Agora, houve um avanço muito grande nesses 47 anos. Eu creio que de 15 anos para cá, de um pouco mais de uma década para cá, a gente vem vivenciando uma mudança significativa no modelo Zona Franca de Manaus, porque há 12 anos, 15 anos, quando você falava em Zona Franca, era uma crítica só. É um coro muito grande de crítica, porque lá não tem indústria, porque lá é linha de montagem, porque lá é fonte de corrupção, de desvio de recursos. Hoje não. Hoje nós temos fábricas como a da Moto Honda, que produz motocicleta, que tem
essa unidade instalada em Manaus com um índice de nacionalização, ou seja, peças fabricadas no Brasil, superior à unidade delas no Japão. Nossa. Superior. Nossa. Então, há, de fato, um processo produtivo. E desenvolvendo processos, ainda muito pouco do que nós queríamos, né? Mas é um polo importante que gera em torno de 120 a 130 mil empregos diretos e quase 600 mil indiretos. Então, ela é reconhecida por todos pela importância. Ciúme tem, porque qual é o Estado que não gostaria de ter uma zona franca? Tributário diferenciado, um regime tributário diferenciado. Mas, por outro lado, há muito respeito e há muitas coisas que o Congresso vem aprovando. Eu cito o exemplo das zonas especiais de exportações, né? De processamento e exportações, que é muito importante. E elas são inspiradas na Zona Franca? Não, elas têm um modelo diferente. Elas têm um modelo diferente. Elas, enquanto que a Zona Franca de Manaus, ela nasceu lá em 1967 para substituir importações. Ou seja, você fabrica aquilo exatamente. Aqui é o oposto. Não, aqui você fabrica para produtos que você vai exportar. E aí você tem vantagens, né, tributárias em relação a isso, e são várias criadas em todo o território nacional. Ainda falta serem implantadas. Eu acho que a do Acre já está implantado. Além disso, nós temos também áreas de livre comércio no Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. E, junto com a tramitação da PEC da Zona Franca, nós tivemos, o governo federal teve que negociar também uma prorrogação para os incentivos da Lei de Informática, que é uma lei que também garante benefício tributário ao setor de informática em todo o território nacional, independente de ser São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte ou Centro-Oeste. Todos, né? Então, prorrogamos por 50 anos a Zona Franca de Manaus, através da emenda constitucional, por lei ordinária, mais 10 anos para a lei de informática e mais 30 anos para as áreas de livre comércio. Bom, então aí medidas que procuram fortalecer o nosso setor produtivo, a nossa economia. Sem dúvida nenhuma, porque veja, o sudeste do Brasil, para chegar onde chegou, ele teve muito investimento público. O que nós queremos é isso também. E não há outro caminho para você desenvolver uma região que não seja com incentivos fiscais, e com ciência e tecnologia e com investimento público. Muito investimento e numa época em que critérios em relação a impacto ambiental eram outros critérios, né? Exatamente. Teve um custo de patrimônio natural para o país também. Fundamental, né? Tanto que a presidenta Dilma, quando esteve na Organização Mundial do Comércio, porque o Brasil está sendo questionado junto à Organização Mundial do Comércio pela União Europeia, em relação a várias leis que concedem incentivos fiscais. A lei de automóveis, né, Renovar Auto, a lei de informática, de incentivo à exportação, inúmeras leis. Inclusive essa da Zona Franca de Manaus, que é o 5º item que eles questionam num rol de 8, 9 itens. E a presidenta Dilma, quando foi fazer a sua defesa, não é defesa, ela fez um discurso no âmbito das Nações Unidas e tocou muito na Zona Franca, dizendo que se a União Europeia conhecesse a Zona Franca de Manaus, seria a primeira a defender, porque a União Europeia é muito preocupada com as mudanças climáticas e a Zona Franca tem servido exatamente para isso também, além de gerar emprego, gerar renda. Agora, a partir disso, nós temos grandes desafios. Um é melhorar a infraestrutura da região e o outro é buscar a diversificação da produção utilizando a matéria-prima regional, e a gente tem uma riqueza que é a maior do planeta. É assim, incalculável essa riqueza. Senadora, vou aproveitar esses 2 minutinhos que faltam para acabar a nossa entrevista para ter um comentário seu sobre os 8 anos da Lei Maria da Penha, que também foi um fato muito lembrado e celebrado na casa nesse esforço concentrado de agosto, né? Exato. Nós comemoramos 8 anos da sanção da Lei Maria da Penha. E, claro, a gente comemora isso fazendo um balanço, como ela tem contribuído para minimizar a violência doméstica, a violência que a mulher sofre em nosso país. Primeiro, dizer que a Lei Maria da Penha é uma das melhores do mundo, porque não é uma lei que pune somente. É uma lei que trabalha a prevenção e uma lei que trabalha também o tratamento das pessoas, mulheres, crianças, famílias agredidas, mas também do agressor. E, então, é uma lei muito importante.
e que para ser implementada, exatamente por ser muito ampla, esses 8 anos nos mostram que a gente ainda tem um longo caminho, porque a gente precisa de casa de apoio, a gente precisa de profissionais qualificados para garantir a formação profissional, o atendimento psicológico das famílias. É muita coisa que nós precisamos de mais varas, são poucas varas, poucos juizados ainda. Esse levantamento também foi feito por uma comissão mista das duas casas, para o enfrentamento da violência contra a mulher, que fez uma desse serviço, e é importante, né? Porque essa lei, nesse período de 8 anos, cresceu a violência contra a mulher. Cresceu. Agora, mas veja, há uma grande dúvida. Eu, pessoalmente, tenho uma opinião. Não é que tenha crescido a violência, aumentou o número de denúncias, na minha opinião. A lei favorece o ambiente para denúncia. Exatamente, exatamente. E quanto mais transparência você dá a esse tipo de crime, mais você tem condições de combater o crime, não é? Agora, o importante, recentemente funcionou uma CPI mista, não é, deputadas e senadoras, aqui no Congresso, que tratou disso. E dos projetos apresentados por essa CPI, nós aqui do Senado votamos quase todos, falta apenas votar um. Que bom. E a Câmara ainda está muito lenta, muito devagar, mas retomando os trabalhos, nós da bancada feminina, eu como procuradora da mulher, vamos trabalhar muito junto ao presidente e lideranças da Câmara para que avance, para que a Câmara faça o que o Senado fez, aprovar rapidamente. Inclusive, um dos projetos aprovados foi a criação de uma comissão mista permanente para acompanhar a questão da violência contra a mulher. Beleza. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Roma e você pode trabalhar conosco enviando sugestões ou críticas para o número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis na sua tela. Até a próxima.